Alguém acha que o Cristiano Ronaldo, quando salta para cabecear, parece um jogador de vôlei, né? Com os caras que cortam a bola a 3 metros e tanto de altura. Alguém acha que ele nasceu com essa. Não, ele treinou isso, cara. Ele desenvolveu isso. Como eu vi no chat do Mauro César na live que ele fez de pós-jogo. O cara fez um superchat e botou assim: é o melhor atacante do Brasil. Eu ri demais aquela hora, porque assim, a criatividade ela é absurda. E aí uniu uma coisa a outra, não foi, Mauro? Eu só não tive. Crente e tem o Harry Crente. É. Essas duas apareceram ontem na live lá. O Harry Eu vi, Crente. muito Aliás, bom. o Harry Kane, que foi muito elogiado no Mundial contra o Flamengo, né? Porque a gente vê o Harry Kane fazendo isso, Premier League, Bundesliga, seleção inglesa e tal. Quando joga contra o time brasileiro, né, aí chama mais atenção porque é um confronto meio inusitado. Ele teve a oportunidade de ver isso do banco de reserva, de camarote ali, de pertinho. Então, ele tem que se inspirar em jogadores assim, para ser um atacante melhor. O que o Felipe Luiz está fazendo é cobrar dele para ele ser um atacante melhor. Será bom para o Flamengo, bom para a seleção brasileira quando ele for convocado, e bom para ele até no restante da carreira, seja no Flamengo ou em outro clube para onde ele possa jogar. Ele tem 28 anos, talvez ele possa amanhã jogar na Europa de novo é mais difícil, mas e ganhar mais dinheiro na Arábia, num lugar desse, sei lá onde. E ele vai ser um atacante melhor. Ah, mas ele é pesado. O Harry Kane, que é levinho, é uma pluma. Não, um jogador grande, alto, forte. Isso não impede. O fato de você ser alto, forte, não te impede. Você não vai ter a velocidade do jogador, né? Que é velocista na acepção da palavra, mas você pode ser mais. Você pode. Olha, um jogador como o Pedro, ele ganhou muita massa muscular de uns anos para cá, né? Eu não sei, não sou do ramo, mas eu imagino não, óbvio, né? Que a equipe de preparadores físicos, fisiologistas, médicos do Flamengo podem, nutricionista, trabalhar para que ele talvez desenvolva até um porte físico mais adequado, com mais agilidade. Como é que é isso? Perde peso, ganha músculo, perde músculo, faz treinos específicos de velocidade. Como é que isso é trabalhado no corpo do atleta? Isso é possível, claro que é possível. Para que ele possa ter uma compreensão física mais adequada, uma mudança de estilo, que nada mais é que ter um pouco mais de, né, na cabeça primeiro e o corpo acompanhar. Que é aquilo que, por exemplo, o cartão que o Bruno Henrique tomou, esse ridículo cartão contra o Santos. O que faz o Bruno Henrique? A bola vai para o Brazão, goleiro do Santos, e ele corre na hora em cima do Brazão. Ele sabe que dificilmente vai tomar a bola do cara, mas obriga o goleiro a dar um chutão. E ao dar o chutão, ele devolve a bola para o Flamengo. Porque ali a chance do Flamengo recuperar a bola e iniciar um novo ataque é muito maior. E é uma forma de você se defender, atacando e forçando o cara a se livrar da bola. Então, para isso, tem que ter essa consciência de que essa é uma missão sua e um pouco mais de rapidez, talvez, um pouco mais. Interesse, especialmente. É isso. E o Flamengo joga assim, os times hoje jogam assim, os times importantes jogam assim no mundo. Então, o que o Felipe está fazendo não está inventando a roda, ele está tentando fazer com que o Flamengo esteja em sintonia com essa forma de atuar que é muito ligado ao que é o futebol atual. E o Flamengo costuma ser um time que incomoda os adversários quando pressiona para recuperar a bola. Ontem houve vários momentos assim contra o Fluminense. O problema é a falta de criação e de finalização. Então, se ele seguir o que o Felipe está pedindo, ele será um atacante melhor. E se ele tiver dificuldades por questão de porte físico, estilo, há de se trabalhar internamente para que ele possa atender essa demanda. Eu acho que isso é plenamente possível, sabe? Mas tem que querer. Tem que querer. O que estão pedindo a ele não é uma. E muita gente fala, o André lembrou bem o Romário, de fato, o Romário fazia muito isso que ele fez ontem, ele ficou atrás da defesa e finalizou, surpreendendo, né, os tricolores. Eu sempre digo isso, até já foi feita uma sacanagem comigo num podcast em que colocaram lá o Romário para dar entrevista, não falaram meu nome, mas deram a impressão de que eu teria dito. As pessoas entenderam, ligaram pontos com o que eu falo sempre. O Romário, se jogasse hoje, aquela versão do Romário, não é que não jogaria tão bem. Porque o futebol mudou. Mas se o Romário fosse um jogador dos anos 2020, 23, 24, 25, fosse jovenzinho hoje, da idade do Alan Cian, ele seria forjado como atleta de uma outra forma, dentro do que é o futebol de hoje. O que eu quero dizer é que aquele estilo do Romário, dá em mim que eu resolvo, cada vez menos existe. Porque é preciso que o jogador tenha uma participação mais ativa. Mas se o Romário fosse mais jovem, e estivesse hoje começando a carreira, ele ia crescer nesse ambiente. Se o Harry Kane é um jogador tão participativo, é porque, cara, ele jogava a Premier League. Como é que ele vai jogar a Premier League paradão lá na frente? Ele não seria o Harry Kane. E eu acompanhei bem a carreira dele, que eu comentava os jogos do campeonato inglês.
Ele, quando surgiu no Tottenham, ele não parecia que ia virar o que virou. Grandão, meio molenga ali e tal, era criticado. E, de repente, ele começou a crescer. Cara, isso é um trabalho que o rapaz fez, cara. Já junto com uma equipe, com o técnico, com profissionais do clube, mas a consciência dele. E aí ele se desenvolveu, passou a ser um cara de uma técnica muito maior, que gera jogo pra caramba, participa do jogo, finaliza com enorme precisão. Isso é um modelo. Então, não é que o Pedro vai virar o Harry Kane, mas ele tem que se inspirar em jogadores assim para ser um atacante melhor. Ele é ótimo, ele tem muitas virtudes e pode ser melhor. Eu acho que é isso, sabe? Não estou nem falando de Cristiano Ronaldo, né, que virou um homem de área e não era. E por isso tem essa longevidade toda como atleta. Né? Ganhou a Liga das Nações agora com Portugal, não é só jogando no futebol saudita. Alguém acha que o Cristiano Ronaldo, quando salta para cabecear, parece um jogador de vôlei, né, com os caras que cortam a bola a 3 metros e tanto de altura? Alguém acha que ele nasceu com essa... Não, ele treinou isso, cara. Ele desenvolveu isso. Alguém acha que o Messi nasceu batendo falta? O Messi não batia falta. De repente começou a bater muito bem. Ele treinou, se preparou. Enfim, o atleta pode se aprimorar. E o Pedro pode se aprimorar. O que o Felipe pede a ele é para o bem do Flamengo, para o bem dele, Pedro. É importante entender isso. Depois de toda essa confusão, acho que isso é a parte mais importante. Tomara que ele tenha algum amigo, ou que Deus fale isso para ele. Sabe? Pode ser Deus, pode ser Jesus, pode ser o Jorge Jesus, pode ser qualquer um amigo. Alguém que ele ouça. Pode ser uma voz do além, pode ser o que for. Fala, cara, faz o que o técnico está te pedindo. Vai ser bom para você. Se esforce nesse sentido. Você já se esforçou tanto para voltar a jogar depois de 7 meses. Com uma grave lesão de joelho, voltou antes do tempo. Ajudou o time, voltou no momento que o time precisava dele, foi legal. O que o Felipe está pedindo, gente, é muito menos do que o esforço para uma lesão de ligamento cruzado em 7 meses e ele voltou. É participar mais do jogo, estar mais ligado, sabe? É atacar o adversário que tem a bola, ajudar a pressionar, sabe? Ser mais dinâmico quando... E o detalhe, o Flamengo fica com a posse de bola nos jogos 60 e tanto % em média, às vezes 70%. Esse trabalho dele é durante 30 e poucos % do tempo. Ou seja, na maior parte do tempo ele não tem que fazer isso, eu quero dizer. E boa parte do jogo, a bola está na defesa do Flamengo ou no meio campo, com troca de passe. O Flamengo tentando construir o adversário fechado. É um roteiro que acontece quase todo jogo. Então, o momento que ele vai pressionar, é um momento, se marcar no relógio, são alguns minutos do jogo que a bola vai estar na zona do campo em que ele vai poder atacar o adversário. Ele vai ter que dar alguns piques e cercar, fechar a linha de passe e estar ligado. É isso, como ele estava ligadaço ontem, na hora do gol. Cara, eu não consigo achar tão difícil assim para um cara como o Pedro se adaptar a esse modelo, se ele quiser. Se ele entender que isso vai fazer dele um atacante melhor. Ele é o melhor, para mim, é o melhor 9 centroavante clássico, né, da América do Sul. Ele pode ser melhor ainda se ele se aprimorar nesse quesito, na minha opinião. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.